Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início em mais esta programação, nós queremos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Orem comigo agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, ó Pai, agradecidos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nos reunirmos ao redor da Tua bendita palavra, ligados pelo Espírito Santo, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe mais esta vez. Abençoe meus amados irmãos que estão na conexão conosco, abençoa cada um de nós que participa assim assiduamente desta programação, que tem prazer na lei do Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos e que tem o prazer dele na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ó Pai. Então nós agradecemos ao Senhor
pelas bênçãos, pela vida, pela paz. Peço inspiração para mais este programa, que todos possam ser abençoados e que o nome do Senhor seja glorificado através dos teus filhos. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, a escritura que nós vamos ler nesta programação está na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, e nós leremos a partir do versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. E enquanto você procura, você que vai acompanhar, nós queremos dar as nossas notas diárias que fazemos constantemente, não é? Este programa é publicado aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30. O endereço dos nossos trabalhos ali é Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos também o nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os nossos cultos são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E lembrando que, provisoriamente, os nossos cultos da quinta-feira estão suspensos, mas que brevemente, fiquem atentos, que brevemente nós retornaremos com os nossos cultos da quinta-feira, não é? E todos são bem-vindos. E nós também lembramos a todos que temos os grupos de WhatsApp, né? São 3 grupos. E nesses grupos nós reproduzimos a programação aqui do canal. Então, se você desejar fazer parte, ficar participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O número do nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo. E você será adicionado então, e certamente você vai ser abençoado, porque no WhatsApp é mais prático, é só você abrir ali e já você encontra o programa, e você clica no link em azul, já vai para o canal, não é? Isso é para facilitar para todos os nossos irmãos. Bom, também se você quiser deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, você pode fazer isso e nós estaremos orando com muito amor divino, com muita fé em favor de cada um. Amém? Amém. Graças a Deus, não é? Então terminamos os nossos avisos e agora nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme foi anunciado. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Leiamos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos observar um pouquinho aqui, não é? No primeiro versículo que nós lemos, acho que é o 15, né? É o 15. Vamos aqui no 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, isto aqui, concupiscência da carne, são os desejos carnais, né? Apetites desordenados, carnal e assim por diante. Então, essa é a concupiscência da carne. Aí vem a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é a cobiça com o que se cobiça, com os olhos, né? Então, a concupiscência dos olhos é cobiçar as coisas efêmeras da vida, cobiçar algo que não nos pertence, e está sempre cobiçando, sempre desejando as fantasias, as vaidades dessa vida. Isso é a concupiscência dos olhos. E aí, a soberba da vida. São 3 fatores que nós precisamos observar e dos quais nós precisamos nos livrar, não é? A soberba da vida é o orgulho, a vaidade, não é? A pessoa achar que é mais que os outros. Isso é soberba, não é? Não ter amor ao próximo, não ter respeito. Então, essas coisas são as concupiscências mundanas, que são coisas do mundo. E aqui no último verso ele diz, São João diz, e o mundo passa e a sua concupiscência. Toda essa concupiscência mundana passa. Mas o que vai permanecer é somente aquele que faz a vontade de Deus para sempre. Amém. Então vamos ficar com esse conselho bíblico do apóstolo São João para a nossa edificação espiritual, não é? Agora nós vamos então dar continuidade ao estudo da mensagem que está em apreço. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Prossigamos então a partir do parágrafo 198. Bom, ele começa assim aqui. Está no meu coração, eu os amo, não pereçam com o mundo. Se vocês são do mundo, vocês perecerão. Aquele que nós lemos anteriormente na Bíblia, era o conselho do apóstolo São João. Agora, aqui é o conselho do profeta William Branham, que não é nada mais, nada menos que a mesma coisa, um igual ao outro, não é? Então ele está dizendo aqui, voltando um pouquinho, não é? Não pereçam com o mundo. Se vocês são do mundo, vocês perecerão com o mundo. Se vocês são de Deus, vocês irão com Ele na ressurreição. Muitas vezes a gente faz uma pergunta para si mesmo, não é? Você vai em um certo lugar e você diz, mas que mal teria eu estar aqui? Não estou fazendo nada errado,
não estou jogando, não estou bebendo bebida alcoólica, não estou, às vezes, falando palavrões, né? Pode ser que você esteja num lugar e você não esteja fazendo nenhuma dessas coisas. Então, por que seria pecado estar ali? Por que seria contra Deus a gente estar ali? Justamente porque ali é um ambiente mundano. É um ambiente onde as pessoas não respeitam a Deus, não creem na palavra de Deus, não têm temor do Evangelho, né? Então, é o simples fato de você estar em um ambiente mundano. Agora, se você me perguntasse, mas o crente não peca? Com certeza. Aliás, o profeta de Deus, irmão Brana, diz que quem peca realmente é o cristão, não é? Você diz, mas isso é um paradoxo? Não, essa é a verdade. Quem peca é o cristão, porque pecar é errar o alvo, né? E o cristão não quer errar o alvo. O cristão sempre quer acertar o alvo. O cristão sempre quer fazer o que é correto. O cristão sempre quer obedecer a Deus, mas às vezes, por suas fraquezas, como humano, que todos somos, não é? Então, muitas vezes você não consegue fazer o bem que você quer fazer. Não foi isso que São Paulo disse? Ele disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso é pecar. Então quem peca é o cristão, porque o cristão não queria cometer o pecado. Agora, a pessoa mundana, que é do mundo, ela peca voluntariamente, peca por prazer. O cristão não tem prazer no pecado, mas a pessoa mundana tem prazer em pecar. Por isso, ele está dizendo aqui, preciso voltar outra vez aqui, não é? Porque é muito importante para nós isso. Vamos aqui. Não pereçam, mais para trás um pouquinho, aqui. Está no meu coração, eu os amo. Agora, o profeta de Deus, está expressando o seu amor para com os irmãos, para conosco, não é? Ele diz, eu os amo, não pereçam com o mundo, não pereçam com o mundo. Se vocês são do mundo, vocês perecerão. É o mesmo conselho que João estava dando. Se vocês são do mundo, vocês vão perecer. Não façam isto, não pereçam. Aí continuamos aqui. O mundo, se vocês são de Deus, vocês irão com Ele na ressurreição. Portanto, mudem sua natureza esta noite do amor do mundo e das coisas do mundo e de todos estes credos e coisas mais, e olhem diretamente para o Calvário, para o seu sacrifício. Encontrem-se com Ele ali, nesses termos, porque esse é o único lugar em que Ele chegará a encontrar-se com vocês. Anteriormente, em parágrafos anteriores, o profeta havia dito que há só uma porta
na qual Deus pode se encontrar com seus filhos, né? E essa é Jesus. Até ele citou a Escritura, São João 10, não é? Agora, vamos aqui. As denominações dizem, está em nossa igreja. Outra diz também da mesma maneira, as organizações, né? Dizem, está na nossa igreja, e assim por diante, e este, e aquele, mas ele disse, eu os encontrarei em um lugar. Então, cada organização religiosa reclama que Deus está ali e que é ali que o Senhor encontrará com seus filhos, com o seu povo, não é? Cada uma reclama ser ali a porta. E na verdade não poderia ser diferente, né? Porque se você faz parte de uma organização, você há de pensar que ali é o lugar aonde Deus possa se encontrar com você. Mas o que é necessário é que se meça isso com a palavra de Deus, que se compare isso com o que está escrito, para ver se o meu pensamento, o teu pensamento está certo. Porque é um direito de cada um pensar que é lá na sua igreja, na sua organização, na sua comunidade, onde Deus vai se encontrar com você, onde Deus vai se encontrar com o povo, com as pessoas, não é? Mas é necessário que nós comparemos isso com o que está escrito, não com o que nós pensamos, não é mesmo? Agora, encontrarei em um lugar, o lugar em que ponho o meu nome. Então nós já tínhamos aprendido também que o Senhor Jesus Cristo veio em nome do seu Pai, não é? Ele disse, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Mas se outro vier em seu próprio nome, aí vocês o receberão. Então, é em Jesus Cristo que Deus colocou o seu nome. E é nesse lugar, nessa porta, onde Deus se encontra conosco. Vamos mais aqui. Põe o meu nome, que é em Jesus Cristo. Aí é onde Deus põe o seu nome. Esse é o único lugar em que Ele se encontra com vocês. E é Cristo, é a palavra, porque Cristo é a palavra. Então, Deus se encontra conosco em sua palavra, naquilo que está escrito, né? Em sua palavra. O mesmo ontem, isso cresceu desde os pés, coxas, e agora está na cabeça, preparando-se para ir manifestando em plenitude a noiva, o mesmo que o noivo. Isso aqui é um outro assunto bastante profundo e nós já discorremos aqui em outras programações, quando estávamos estudando outras mensagens também, não é? Que a noiva vai se tornando o noivo à medida que ela vai se tornando a palavra, não é? Eles dizem que o homem é o que ele come, e o cristão é também o que ele come. Se ele come a palavra de Deus, ele vai se tornando a palavra. E se Cristo é a palavra, olha como isso é profundo, né? Se Cristo é a palavra, você vai se tornando a palavra e, consequentemente, você vai se tornando como Ele,
como o Senhor Jesus Cristo, né? Que ele está dizendo aqui que é o noivo. Agora, vamos ao nosso texto rapidamente, por cerca de 10 minutos, e então encerraremos. Agora, nosso texto, onde queremos considerar aconteceu novamente, como o nosso texto, como habitualmente acontece. Deus enviou o seu profeta, como a palavra tinha prometido acerca de Malaquias capítulo 3. Eu enviarei um mensageiro perante a minha face, para ser precursor da sua vinda. Isso, Malaquias 3, né? Agora, se você quer vindicar isso para prová-lo, Mateus capítulo 11 vindica o mesmo. Quando os discípulos de João vieram e viram Jesus, eles disseram: João está na prisão. Disseram: nós viemos para perguntar-te se ele... Os olhos de águia de João tinham ficado velados. João foi aquele que naturalmente apresentou o Senhor Jesus Cristo ali no Jordão como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, né? Mas depois ele foi preso, ele estava na prisão. E então ele mandou mensageiros perguntar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos observar isso, vamos ler mais um pouquinho. E ele estava na prisão, ele estava para morrer, disse: ide perguntar-lhe. Veja, João disse: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Ele pensou que o milênio fosse se iniciar imediatamente. Ele pensou que o grão estivesse pronto, mas ele tinha de morrer e entrar no talo, ressurgir para tornar a verdadeira noiva. Deste modo, ele disse: ele recolherá no celeiro o seu trigo e queimará com fogo. Observe aquele precursor de Cristo naquela era, o que ele disse que aconteceria: o grão, né? Então, é para nós observarmos o que São João havia dito. Você pode ler também na Bíblia, depois, na sua Bíblia, né? E espero que não estejam adormecidos. O grão está aqui, será recolhido no celeiro. Era essa noiva, essa parte dela. Mas que disse ele que acontecerá com o talo? Será queimado com o fogo, que nunca se apaga. Busque a salvação agora, enquanto pode. Seja um grão, não um talo. Está vendo? Entre na vida, não a velha forma morta. Entre na vida de Cristo, a palavra manifestada, manifestada e vindicada deste modo. Este é o tempo do recolhimento. A combinada é a máquina, né, que faz a colheita. A combinada está vindo. É melhor que você entre no grão, porque a casca será deixada para trás. Agora verificamos que isso aconteceu. Jesus, para concluir minha citação aqui,
Mateus 11, veja, ele não deu a João, ele disse, agora esperem, eu darei a João um livro sobre como se conduzir um crente na prisão. Não, ele não fez isto, né? Não, ele disse, fiquem por aí e observem o que acontece, voltem e mostrem a João o que acontece. Os coxos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Porque João Batista estava na prisão e Jesus estava começando o seu ministério, não é? Não podia estar os dois na terra juntos ao mesmo tempo. Então, logo que o Senhor Jesus Cristo entrou em cena, João começou a sair de cena, por isso ele foi para a cadeia, para a prisão, porque ele ia morrer. Então, ele, lá da prisão, mandou seus discípulos irem até o Senhor Jesus Cristo e perguntar para ele se ele era realmente o Cristo, se ele era realmente aquele que viria. Agora, observe uma coisa, ele já havia dito isso lá na barranca do Rio Jordão, que aquele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E o que aconteceu que depois ele duvidou? Ele diz, vão lá e perguntem para ele se é ele mesmo. Porque quando João pregou, ele disse assim, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, ele disse, ele tem na sua mão uma pá, que tirará toda a eira, toda a sujeira, vai limpar toda a sujeira. E também ele tinha um machado para cortar pela raiz, né? Então ele anunciou isso para aqueles que estavam ali na barranca do rio. Mas depois ele foi preso e ele não viu Jesus fazer nada com essa pá. Ele não viu Jesus fazer nada com esse machado. E ele pensou, será que não é ele? Será que eu me enganei? Faz assim, vocês vão lá e perguntem para ele se é ele mesmo, o Messias. E eles foram, né? Eles foram e perguntaram se era ele mesmo o Messias. Então veja aqui o que nós lemos aqui, né? Vou voltar um pouquinho só aqui. Ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos de João, fiquem por aí e observem o que acontece. Voltem e mostrem a João o que acontece. Então eu não vou falar nada. O Senhor Jesus Cristo disse, eu não vou falar nada. Fiquem por aí e observem o que está acontecendo nas minhas reuniões. Depois vocês voltam e digam ao vosso mestre, a João. Então, o que é que estava acontecendo, né? Os coxos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Exatamente o que o profeta disse que aconteceria. Então, o Senhor Jesus Cristo quis dizer para eles, preste atenção, fique aqui numa reunião, observe o que está acontecendo, o que vai acontecer, depois vocês voltam e dizem ao vosso mestre o que vocês viram, que os coxos andam, os cegos veem, e o evangelho é anunciado aos pobres, e assim por diante. Voltem e digam a ele, né? E bem-aventurados sois vós, que em mim não vos escandalizais. E seus discípulos partiram,
através da colina. Ele se voltou, disse: que saístes a ver quando fostes ver João? Fostes ver um homem que está querendo agradar em vestes delicadas? E coisas assim? Os altivos e tudo isto, vocês sabem? Disse: eles estão nos palácios, esses grandes dignatários, né, com vestes caras, esses estão nos palácios, esses não estão nos barrancos do rio, esses não estão pregando nas praias, como eu estou, né? Dizia, certamente teria dito o Senhor. Eles não estão pregando nas praias, no ar livre, sem um grande templo, sem o maior templo do mundo. Ele está pregando desprovido de qualquer coisa, desprovido de roupas caríssimas, desprovido de graus de doutorado e assim por diante. Então vocês prestem atenção, depois vocês voltem e digam para João o que vocês viram, né? Então, e esses que fazem isto, com vestes caras e tal, esses estão nos palácios e beijam os bebês e enterram os mortos. Ele não sabe como segurar uma espada que se maneja com as duas mãos. Estão vendo? Quer dizer, esses dignatários não sabem, talvez doutores em divindade, teólogos, eles não sabem como manejar uma espada, que é a palavra de Deus, né? Eles não sabem como guerrear. E você sabe que quem maneja uma espada certamente está numa guerra, e na guerra se recebe ferimentos. Mas esses estão muito longe, eles estão lá nos grandes palácios, nos grandes templos, apenas beijando bebês, apresentando os bebês, fazendo funerais, né? E é só isso que eles estão sabendo fazer. Mas vocês estão vendo, disse: que saístes a ver? Uma cana que é agitada por qualquer vento? Venha, João, eu lhe darei mais dinheiro se você vier aqui. Bem, bendito seja Deus, eu não sou mais isto, daquela, eu não sou mais da outra, né? Eu serei isto, aquilo, aquele com mais dinheiro. Disse: nunca vistes uma cana agitada pelo vento. Disse: que saístes a ver ali um profeta? Ele disse: sim, é mais que profeta. Mas vamos prestar um pouquinho de atenção aqui. Se nós observarmos as Escrituras, nós não erraremos o nosso caminho, não. Existem muitos que condenam, blasfemam muitas vezes contra o ministério de William Branham, contra a sua própria pessoa, e querem tentar encontrar erros na sua mensagem. Mas se eles estivessem no dia de João Batista, eles iam fazer a mesma coisa. Esses tais. Porque João Batista teria perdido então a sua missão de profeta, teria perdido a sua comissão, porque ele apresentou Jesus como cordeiro. Agora ele já não sabia mais se era ele, né? Então nós vamos parar por aqui, mas que Deus ajude a cada um de nós a nos alinharmos com a palavra, para que nós não erremos o nosso caminho. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: o que vocês foram ver lá no deserto?
um homem ricamente vestido, né? Não, vocês vão ver o quê? Uma cana agitada pelo vento, porque se ela vai para lá e vai para lá, então porque uma hora ela está dizendo uma coisa, outra hora ela está dizendo outra. Uma hora ela está numa posição, outra hora ela está em outra posição. É isso que vocês foram ver lá? Ou vocês foram ver um profeta? Ele disse, o Senhor, é muito mais que um profeta. Que essas palavras sirvam para nossa edificação espiritual. E nós vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, porque o Senhor tem nos ensinado cada dia a tua palavra, Senhor. E os teus eleitos, os teus predestinados, jamais errarão o caminho. Pai bendito, eu peço a bênção em favor dos teus filhos, de todo o teu povo. Eu peço a cura divina para os doentes. Eu peço a bênção para as famílias, para os lares necessitados, aqueles que estão angustiados, aflitos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós vamos estar juntos em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos e até mais. Amém, amém.